Meus caros espectadores, espectadoras, lovers and haters, você pode até não gostar dos Beatles, mas não há como negar a importância que esses caras tiveram para a história, não só da música, como a história da humanidade na segunda metade do século XX. Vamos entender um pouquinho o que esses caras tinham de tão diferente? Roda a vinheta. Em primeiro, gostaria de pedir para vocês deixar o seu like aqui se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal. É muito importante para que a gente possa cada vez mais criar vídeos interessantes aí com o que a gente chama de música em 360. História, parte teórica, técnica, estúdios, tudo aquilo que está envolvendo a música, marketing, tudo isso vai estar aqui no seu canal. Música em 360. 360, a gente vai pegar tudo. Bora lá. Então vamos lá, será que os Beatles eram tão bons assim mesmo? Por que será que eles fizeram tanto sucesso e fazem até hoje? Vamos entender um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto histórico, né? Os Beatles começaram a tocar, gravaram seu primeiro disco em 1962. Basicamente 17 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. E o que tem a ver a Segunda Guerra Mundial com os Beatles? A Segunda Guerra Mundial, como todas as guerras, né, e pelo fato dela ser mundial, foi um período de muita escassez no mundo. Escassez de comida, escassez de cultura, escassez de liberdade. Basta a gente entender que depois desse período, a humanidade ela foi para um lado oposto. Ela ficou ali praticamente 7 anos, ou os anos que duraram a guerra ali, ela ficou travada nesse período de escassez. E aí depois, né, havia um grito, um anseio muito grande por liberdade, por cultura, né? E aí é aí que os Beatles entram. Os Beatles e diversos outros artistas entram dentro desse conceito. Os Beatles têm uma questão interessante, eles estavam em Liverpool. Liverpool é uma cidade portuária da Inglaterra. E em Liverpool eles recebiam boa parte da cultura que vinha do outro lado do Atlântico. Leia-se por Estados Unidos. Então assim, chegavam muitos discos, livros do outro lado do Atlântico. O mundo em 1960 era muito diferente de hoje, com a internet, né? Que a gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro. Naquela época, isso não existia. Então, para que você tivesse acesso, né? Era realmente você tinha que atravessar o mundo, né? E os Beatles, por estarem em Liverpool, recebiam muito daquela cultura que vinha dos Estados Unidos. Uma coisa muito interessante que a gente já começa a olhar e falar, puta merda, né? Realmente eles eram diferentes. Até então, a gente tinha o que a gente chamava de crooner nas bandas. Crooner, o que seria um crooner? Um cantor, né? Você tinha uma banda e um cantor. Por exemplo, você tinha o Elvis Presley, né? Era um artista solo, era um cantor. Você tinha o Chuck Berry, era um guitarrista e cantor. E você tinha uma banda de apoio. Você tinha o Cliff Richards na Inglaterra, que também tinha os Shadows ali como banda de apoio. Então, a gente praticamente tinha esse cenário. E aí vocês imaginam chegando um grupo com pessoas completamente diferentes, você não tinha um crooner ali. Não existia John Lennon e sua banda, George Harrison e sua banda, Paul McCartney e sua banda. Você tinha algo completamente distinto ali, você tinha 4 caras, ou Ringo Starr e sua banda, perdão. Você tinha 4 caras ali que formavam um todo. Isso já num primeiro momento já trouxe uma grande diferença para o cenário musical. Porque
Era como se você fosse para o show e você não ficasse olhando só para o cantor. Você olhava para um, você olhava para o outro, você olhava para o outro. Todos eles tinham uma importância fenomenal dentro daquele todo. Então, isso já quebrou muita barreira aí, já fez com que os Beatles se tornassem muito diferentes daquilo que estava acontecendo. E o mais engraçado é que isso não foi premeditado. Realmente, eles, os quatro juntos, trabalhando dessa forma, funcionavam de maneira quase que perfeita, em perfeita sintonia, em perfeita harmonia. Não tinha o que... Quando eles quatro se juntavam para tocar, não tinha um ponto. Era uma coisa que praticamente funcionava de maneira perfeita. Muita gente pode falar assim, mas os Beatles fizeram muito sucesso por causa do marketing. Eles foram uma banda que tiveram muito marketing. Eles gastaram-se muito dinheiro para os Beatles irem para os Estados Unidos. Coisíssima nenhuma, nada, absolutamente nada a ver. Os Beatles, eles, para que se tenha uma ideia, né? Quem empresariou os Beatles? Quem empresariou os Beatles foi o dono de uma loja de discos em Liverpool, uma loja de Beatles, uma loja de discos pequenininha, né? Chamada Nemes, em que uma pessoa foi até ele e perguntou: você tem algum disco dos Beatles aí? E ele ficou curioso em saber, ele não tinha, ficou curioso em saber quem eram essas pessoas. E quando ele viu os quatro tocando, né, a coisa realmente tomou uma proporção muito grande. Ele falou, eu estou de frente por uma das maiores joias musicais. E aí ele resolveu empresariar os Beatles, mesmo sem ter nenhuma experiência com agenciamento de bandas. E essa questão do marketing é muito interessante, porque, é claro, o marketing ele pode funcionar. O marketing ele pode pegar um produto ruim e fazer com que esse produto venda. Porém, ele não vai pegar um produto ruim e fazer com que esse produto venda por um período gigante. Ou seja, mesmo que se os Beatles tivessem o maior investimento de marketing da história, se eles não fossem o que eles são, eles teriam acabado muito rapidamente. Como diversas outras bandas que surgiram na onda deles, né? Surgiram e acabaram rapidamente. Hoje fizeram uma ou duas músicas e hoje a gente não ouve mais falar, tá? Então, assim, os Beatles eles estavam muito fora da questão de marketing, né? Realmente é um fenômeno no ponto de vista de marketing, de vendas, até certo ponto inexplicável, né? Não dá para explicar assim qual foi a estratégia. Vamos pegar uma estratégia dos Beatles aqui e vamos aplicar. Não tem. Então realmente foi algo muito fora da curva. Do ponto de vista musical, isso é muito interessante. O que a gente tinha até então? O que era o rock and roll vindo lá dos Estados Unidos? O rock and roll ele veio muito oriundo do blues, né? Do que a gente chama dos movimentos de blues, do blues de 12 compassos, dos movimentos tonais, das atrações tonais. Depois eu vou fazer uma aula explicando o que é o tonal, o que é o modal, tá? Mas só para a gente entender, o tonal é aquele que as notas vão meio que se atraindo, né? É como uma música que a gente ouve pela primeira vez, parece que a gente já ouviu diversas vezes. Por quê? Porque a sequência de acordes, a sequência harmônica, ela tá linkada a um padrão. E aí os Beatles chegaram, né? Eles tinham a influência do Elvis, do Chuck Berry, claro. Eles foram tocar guitarra. Mas na hora de compor, eles fugiram disso, né? Eles começaram a botar um monte de acordes de empréstimo modal ali, um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, que praticamente mudavam toda essa característica. Tanto que a gente ouve as músicas dos Beatles, elas não, apesar da instrumentação, das guitarras, do timbre das guitarras, do timbre da bateria, do baixo, parecerem com aquele rock dos Estados Unidos, era completamente diferente. E aí, gente, tinha um outro ponto. As vozes. O blend, a mistura das vozes dos três, principalmente do John, do Paul e do George,
era algo único. Diferente de outros artistas em que você tinha ali um arranjador que pegava, alguém cantava uma melodia, o arranjador ia lá, colocava uma quinta, uma sexta ou uma terça e criava aquele contexto harmônico. Não, os Beatles eles mesmos, quando começavam a cantar, eles iam colocando de maneira quase que automática vozes distintas e essas vozes se harmonizavam de maneira perfeita. Depois eu vou gravar um vídeo explicando todas essas nuances vocais dos Beatles, que era completamente diferente do que a gente teve com os Beach Boys e com diversas outras bandas, né? Ou com as bandas lá dos anos 50, The Four Tops, que trabalhavam com essa parte vocal. Imagina os caras pegando o rock and roll lá do Elvis Presley, botando um monte de empréstimo modal, que isso eles traziam da cultura britânica, e usando vozes que eram completamente arranjos de vozes únicos deles. Não tinha como não ser um fenômeno. Realmente é algo que foi muito disruptivo para a época. E é até hoje, tá? Isso eu tô falando, tá? A gente tá pegando aqui os Beatles do começo, tá? Mas se a gente for pro meio, lá para 66, 67, com Revolver, Sgt. Peppers, aí a gente pode olhar o que realmente esses caras fizeram no estúdio, o que eles pegaram do estúdio, como eles utilizaram as técnicas de gravação para produzir as suas músicas. Mas isso é matéria para um outro vídeo também. E existe um ponto para mim, gente, tá? Que é isso aqui, eu poderia ficar 10 horas aqui falando. É o inexplicável. Esses caras tinham uma química, para mim, que era completamente inexplicável. É muito engraçado, eu vou citar um exemplo para vocês. Vocês pegam um vídeo qualquer de qualquer banda dos anos 60 e olhem. A gente vai achar legal, vai achar datado, pode achar datado, puta, isso é anos 60. Quando você vê um vídeo dos Beatles, o impacto é tão grande que aquilo não parece datado, aquilo realmente traz uma energia diferente. E quando você vê qualquer uma outra banda, né, que pegou aquela onda do terno dos Beatles, todo aquele mise-en-scène que eles faziam, né, você olha e você fica procurando os Beatles. Porque realmente assim, é como se tudo dentro daquilo fosse uma imitação de algo que eles criaram. Então os Beatles eram muito únicos, eles tinham uma coisa que era inexplicável. Quando eles se juntavam, seja para gravar, seja para fazer shows ao vivo, ou mesmo para dar uma entrevista, o impacto que isso tinha era muito grande. Então assim, eu diria para vocês que os Beatles, para mim, são... Você pode gostar da música deles, você pode achar que tiveram outros artistas melhores, piores, isso não vem ao caso. Mas os Beatles são o maior fenômeno musical do século XX e um dos maiores da humanidade. Por quê? Porque eles praticamente mudaram a música em 7 anos. Eles começaram em 63, praticamente, e foram até 1970. Tudo que veio depois teve um dedinho deles ali. O heavy metal, o rock progressivo, as experimentações em estúdio, as harmonizações de vozes, tudo isso veio depois dos Beatles. Então, para mim, os Beatles são o maior fenômeno musical do século XX. E aí, gostou desse vídeo? Dá a sua opinião aí, o que você acha dos Beatles, o que você acha de tudo isso que eu falei. Depois eu vou fazer outros vídeos complementando todos esses pontos, como tonalismo, modalismo, a segunda fase dos Beatles, os que eles fizeram no estúdio, tá? Mas eu queria saber a sua opinião aí, beleza? Obrigado e até a próxima.